Bem-vindos ao canal Enriqueça, eu sou Gessé Cordeiro, host e fundador desse canal. E hoje a gente tem uma presença ilustre que está aqui no nosso canal pela terceira vez. Igor, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente mais uma vez. A tua participação é sempre muito boa, muito produtiva. Fico sempre muito feliz porque os temas realmente ajudam o nosso público e quem acompanha, assiste a gente e tudo mais. O Igor Aloan, que já é nosso veterano, tá virando nosso veterano aqui, ele veio para falar um pouquinho sobre temas como contabilidade e planejamento financeiro, estruturação financeira para a categoria médica aqui no Brasil. Igor, obrigado mais uma vez pela sua participação. Por favor, se você quiser se apresentar, a gente já entra nos temas. Obrigado, é sempre um prazer estar com você, Gessé. Eu e Gessé, além de parceiros de negócio, clientes um do outro, somos amigos há muito tempo, então é um prazer estar aqui. Meu nome é Igor Aloan, da Aloan Business Solution, uma empresa de contabilidade, seguros, consultoria e auditoria. Começando um pouco aí sobre o tema, sobre a contabilidade médica, sobre a área da saúde, sobre finanças para médicos. Há algum tempo, quando minha esposa se formou em medicina, nós abrimos uma linha específica no nosso escritório que nós vimos essa necessidade no mercado. Nós temos o escritório há mais de 30 anos e há 2 anos passamos a olhar de uma forma inchada como especialistas nesse setor. E o porquê? Nós sempre acompanhamos muitos médicos com a carteira do Gessé na parte de investimentos, entre outras soluções, e nós vimos que geravam muita dúvida no ramo da área da saúde. Legal. E aí eu queria saber quais são as principais dúvidas que os médicos geralmente têm nessa parte de contabilidade, porque isso pode ajudar o público, quem está assistindo. E até fazer um comentário aqui. Eu sinto que na medicina, e aí eu tenho propriedade de causa para falar também um pouquinho igual você, porque minha esposa também é médica, né? Então a gente, além de amigo, também compartilha a gente vivencia isso, né? Parecido. Eu sinto que eles saem com muito conhecimento técnico na área deles, mas para muitas outras áreas eles saem com zero conhecimento, né? Depois de formados. Então não tem conhecimento de contabilidade, por exemplo, não tem conhecimento de finanças, não são muitas vezes ensinados a empreender ou as necessidades, né, que eles vão enfrentar aí na carreira e tudo mais. Então na medicina, olhando para essa parte contábil, o que você sente que quais são as principais dúvidas e quais são também os principais percalços que eles encontram aí no meio do caminho e como é que a Aloan consegue ajudar eles? Bom, legal, Gessé. Eu acho que igual você, eu acabo convivendo com muitos médicos, muitos residentes ou muitos que já têm o título de residente, plantonistas, e as dúvidas, acho que na maioria das vezes são voltadas a tributos, porque o médico ele fica algumas vezes, alguns anos em cursinho, depois 6 anos na faculdade, depois sai da faculdade para virar especialista. Eles têm que fazer mais de 2 anos numa primeira especialização, depois de 2 a 3 anos em outras. Então acho que o médico ele não para de estudar nunca. Ele não tem tempo de olhar para essa parte financeira, ele não tem tempo, e também muitas das vezes nessa parte de tributos, ele não quer entender, ele quer simplesmente confiar no profissional que está atendendo ele, justamente porque quando ele sai da faculdade ou ele termina a residência é o momento que ele quer ganhar dinheiro, porque foram muitos anos estudando, ele não quer ficar se envolvendo, pensando o que é tributo, o que é DAS, o que é lucro presumido. Então, algo que a gente tem pego muito no nosso escritório, principalmente com médicos recém-formados, médicos que estão estudando por uma residência, dando alguns plantões, e médicos residentes. Muitas das vezes, esses médicos procuram contabilidades online sem conhecer o contador, não que a gente pode generalizar isso, mas muitas das vezes eles não conhecem a pessoa com quem não teve uma indicação de um escritório de contabilidade. E é muito importante esse início, ele entender como funciona a abertura do seu CNPJ para analisar se ele está com os sinais corretos, a opção da tributação, porque é muito importante o profissional que vai atender entender quais são os seus objetivos para o próximo ano. Enquanto tem um médico que se forma
já pretende estudar para uma residência, vai dar menos plantões, então ele consegue passar quantos plantões mais ou menos ele pensa no próximo ano de realizar. Agora tem outros já que saem da faculdade e falam, não, eu vou esperar uns anos para fazer essa residência, ou eu vou fazer daqui a alguns anos uma pós, e ele sai dando um monte de plantão. Então a gente não consegue generalizar qual é a tributação correta para todos os médicos. Por isso que é muito importante uma conversa, uma consultoria estratégica antes de abrir esse CNPJ. Falando do caso clássico que a gente pega, o CNAE de Medicina no Simples Nacional, a gente pega muitos médicos que chegam no nosso escritório pagando mais que o dobro da carga tributária. Por quê? Quando a gente fala do CNAE de Medicina, a gente pode olhar no anexo 5, que começa com 15,5%. Então, médico, se você está pagando 15,5%, toma cuidado que a gente pode fazer uma análise se você não poderia estar pagando menos. Então, se um médico que fatura até 20, 25 mil reais, normalmente ele está no Simples Nacional. E aí, óbvio que depende da cidade e tudo mais quando a gente compara com o lucro presumido. Mas um médico que está pagando 15,5 na primeira faixa do anexo 5, ele tem a opção de ser tributado pelo anexo 3 do Simples Nacional, começando a pagar com 6% de imposto. Então a gente vê que é mais que o dobro. E como que isso é possível? Existe um benefício fiscal, que é o fator R, que a gente chama na parte fiscal, contabilidade, onde 28% ou mais da receita desse médico tem que estar na folha de pagamento. E normalmente o médico vai falar, pô, mas eu não tenho funcionários. E aí entra a questão do Prolabore, um acompanhamento mensal da contabilidade para olhar para esse Prolabore desse médico para ele conseguir pagar menos impostos. Vai chegar em algum momento que, dependendo do faturamento, não vai mais valer a pena ele estar no Simples Nacional e aí a gente entra para olhar o lucro presumido. É muito importante anualmente realizar esse estudo, esse planejamento tributário para ver se você não vai pagar durante um ano todo uma carga tributária maior do que deveria. E a gente sempre fala, aí entrando na parte financeira, onde que a gente consegue orientar o médico, e isso que é o bom da parceria da Dom com a Loan, que essa diferença que o médico paga de 6 para 15, óbvio que tem a questão do Prolabore, mas mesmo assim ele acaba economizando, ele pode investir num consórcio, ele pode investir em aplicações e tudo que a gente sempre orienta a longo prazo. Quando esse médico começar de fato ganhar mais dinheiro, abrir sua própria clínica, ter suas especializações, esse valor que ele foi guardando, esse valor que ele foi economizando mensalmente para essa carga tributária, lá no futuro vai fazer diferença. Exato. Até puxando aqui o chapéu de investimento, né, para falar disso que o Igor trouxe, essa diferença no longo prazo muda o jogo para o médico. Exatamente. Porque é importante lembrar também que muitos deles não têm disciplina para juntar o recurso ou para todos os meses ali fazer o trabalho de eu vou separar a parte do recurso que eu consegui com os meus plantões ou a minha atividade profissional no investimento que possa me dar liberdade para montar meu negócio, minha clínica e tudo mais. Então, às vezes, muitas vezes na verdade, os instrumentos financeiros que são utilizados, tipo um consórcio, como você falou, ou uma previdência privada com aporte irregular, com débito automático em conta, é um mecanismo que vai forçar ele a fazer uma poupança, né? Então, aquilo que a gente chama de poupança forçada, e no fim do dia vai mudar o jogo para ele, porque a diferença entre lá daqui a 10 anos, 20 anos, ele ficar se matando em plantão, ou ter o próprio negócio, começar a faturar mais, mudar de vida, de fato. Começar a empreender, que também não é fácil, mas enfim, tendo de certa forma um planejamento financeiro e dinheiro no caixa, as coisas elas ficam mais fáceis. Elas tendem a ficar mais fáceis. Igor, e aí, para fazer um complemento disso, né, para além dessa fase inicial, o que a gente vê muito também é que tem médicos que já estão numa fase mais madura da carreira, né? Então, muitas vezes ele, mesmo sem o planejamento, conseguiu estruturar ali, ele foi na cara e na coragem, digamos assim, e montou o próprio negócio, e aí ele começou a vender, faturar mais, conseguiu atrair clientes com estratégia de marketing, enfim, muitas coisas que hoje se aplicam, né? E as pessoas... muitos profissionais de muitas áreas começam a estudar e aplicar no seu negócio. Mas aí ele também continua com dúvidas na parte de contabilidade, com dúvidas de planejamento e tudo mais. Então, não só para esse médico que está no começo da carreira, eu imagino que faz uma grande diferença essa compensação tributária, mas para aquele que já está mais estruturado, que tem um negócio e tudo mais, um negócio mais estruturado, que já fatura mais, eu imagino que também
se ele não tem esse conhecimento da contabilidade ou se ele não está sendo bem assessorado, vocês conseguem ajudar, certo? Exatamente. Assim como um médico recém-formado, assim como um médico que está em residência, a contabilidade, hoje a gente fala que o contador, ele é o cliente tem que ter uma confiança no contador. Então a gente fala, não pensa somente na parte de previdenciária, não pensa somente na parte fiscal. O contador tem que ser um parceiro estratégico do seu negócio, tanto para a estruturação da sua clínica, estruturação da sua pessoa física, porque uma boa contabilidade, uma boa estratégia de um planejamento tributário vai fazer com que você consiga distribuir mais lucro para a sua pessoa física. A gente até vê alguns casos, isso ocorre mesmo, é a questão de muitos médicos que têm uma clínica que fazem serviços equiparados a um hospital, isso até é um benefício fiscal muito grande para um médico, onde ele consegue diminuir a carga tributária dele. A gente fala de uma presunção de 32% para 8%, por exemplo, no imposto de renda. Muita diferença. Isso se a gente pega então um médico, uma clínica faturando 1.500.000, que é super comum, isso dá uma diferença enorme, onde por muitos anos o médico não buscou entender e não buscou esse conhecimento com profissionais sobre como que eu posso ver se minha clínica pode ter essa equiparação hospitalar, o que que eu tenho que fazer, que vigilância que eu tenho que buscar, os alvarás, o que que é possível ser feito. E isso nosso escritório também é especializado, nós temos também advogados que sempre nos assessoram para tudo ficar amparado por lei. E sempre que a gente tem um benefício fiscal, pensando em fator R, pensando em equiparação hospitalar, a sua contabilidade tem sempre que estar em dia, porque se tiver uma fiscalização, nós precisamos comprovar que nós estamos fazendo da forma correta, podendo ter essa economia de impostos. Legal, muito bom. Igor, excelentes dicas, como sempre, acho que ajuda muito. Imagina só, tô pensando nesse exemplo, uma clínica que fatura 1 milhão, reduzir uma carga tributária de 32% para 8%, faz muita diferença. Isso é dinheiro em caixa que pode ser usado para muitas coisas. Para investir no próprio negócio, para distribuir para o sócio, para realizar sonho, porque muitas vezes esse médico que é empreendedor, ele também tem sonho de outros projetos na vida pessoal. Então, muito bom, dicas excelentes. Para finalizar aqui, a gente está chegando no final do nosso papo, eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, né? Então, como é que o nosso público te encontra, como é que os médicos que estão assistindo a gente encontram a Loan e você e conseguem aí acessar mais informações e até acessar os serviços de vocês. No Instagram, o meu arroba é Igor Aloan. Nós temos também o arroba Aloan Contabilidade Médica, que é uma empresa, faz parte do grupo Aloan Business Solution, que também temos o arroba Aloan Business Solution, e a Ayala Corretora de Seguros, que foi criada também no grupo para atender os médicos em seguros em vida, planos de saúde, dentre outros. Gessé, obrigado de novo, foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço pela sua participação. E eu também queria agradecer muito a você que chegou até aqui o final desse vídeo com a gente. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo, deixa um comentário também pra gente saber como te ajudar e com o que você gostaria que a gente contribuísse. Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo e a gente chegar a mais gente com todas essas informações. Para nos encontrar, vocês conseguem através desse canal aqui, do canal Enriqueça, também em todas as plataformas, através do @CapitalDom e em todas as demais plataformas também, através do meu perfil pessoal, que é um perfil profissional, o @GCHCcordeiro. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e eu espero vocês. Até a próxima!